Nos últimos dias, o que era para ser uma expedição turística aos destroços do Titanic se transformou em uma tragédia. Foi confirmado hoje, 22 de junho, a morte dos 5 passageiros do Titan, o submarino da Ocean Gate Expeditions, a empresa responsável pelo passeio. No entanto, esse não é nem de longe o único, nem o primeiro acidente envolvendo algum tipo de submarino. Existem inclusive outras tragédias que aconteceram ao longo da história, e eu decidi trazer as 5 mais marcantes para você conhecer no vídeo de hoje. Inclusive, uma delas aconteceu aqui na América do Sul. Se você ficou curioso, eu te convido a se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e clicar no gostei para apoiar meu trabalho. Hoje você vai conferir os 5 piores desastres envolvendo submarinos da história. Mas vamos deixar de enrolação e deixa eu te contar o primeiro caso, o submarino Kursk. O Kursk foi um submarino da Marinha Russa projetado em 1994 para ser um submarino da classe nuclear, que lançaria mísseis e torpedos. Em 12 de agosto de 2000, ele estava participando de um exercício naval no Mar de Barents, lá no norte da Rússia. No entanto, durante o exercício, ele deveria lançar um torpedo contra um alvo. Infelizmente, o exercício deu errado e o torpedo acabou explodindo dentro do tubo lançador no submarino. E isso causou uma reação em cadeia, explodindo o segundo torpedo mais próximo, que detonou o terceiro e assim por diante. Todos os outros torpedos e mísseis acabaram sendo ativados durante a tragédia. E para você ter uma ideia, as explosões foram tão violentas que todas as estações sísmicas do mundo registraram o ocorrido. Este foi um dos acidentes mais violentos envolvendo submarinos de toda a história. Cerca de 118 tripulantes morreram durante a tragédia. Cerca de 23 pessoas conseguiram sobreviver à explosão inicial, acabaram se abrigando em uma cabine de descompressão. No entanto, nas próximas horas acabaram falecendo em decorrência da falta de oxigênio, do excesso de fumaça no local, acabaram ficando sem ar. Em quarto lugar, nós temos uma tragédia que aconteceu recentemente lá na Argentina com o submarino San Juan. Ele era um submarino de ataque diesel elétrico, projetado para operações de patrulha e defesa. Ele operou de 1985 até 2017, que foi o ano da tragédia. Tudo aconteceu quando ele desapareceu dos radares durante o patrulhamento das águas argentinas. Ele perdeu contato com a base após relatar uma falha nas baterias, que foi causada pela entrada de água no sistema de ventilação. As autoridades então iniciaram uma busca intensa pelo submarino, com a ajuda inclusive de vários países, como os Estados Unidos, o Brasil, Reino Unido, a Rússia, entre outros. Até hoje não se tem um consenso do que foi que motivou essa tragédia. No entanto, especulam-se que uma explosão interna foi causada por falhas técnicas. A Marinha da Argentina, inclusive, anunciou que tinha registrado um ruído compatível com a explosão na área onde o submarino desapareceu, cerca de 3 horas depois do último contato. Por fim, as autoridades concluíram que o submarino sofreu uma implosão no fundo do mar e que não havia nenhuma chance de resgatar os sobreviventes. Igual estava sendo especulado agora com esse caso envolvendo o Titanic. E para você ter uma ideia, os destroços só foram encontrados cerca de um ano depois, em novembro de 2018, quando a empresa norte-americana Ocean Infinity encontrou alguns destroços do submarino com um veículo não tripulado subaquático. Inclusive, encontraram algumas partes de seres humanos que faleceram durante a tragédia. O submarino indonésio. O Kri Nanggala 402 era o submarino da Marinha da Indonésia, projetado para operações de patrulha e defesa do seu território. No entanto, em 21 de abril de 2021, ele acabou desaparecendo durante um exercício militar na costa de Bali, no qual ele estava projetado para disparar torpedos em alguns alvos. Ele acabou perdendo contato com a base naval logo após solicitar permissão para mergulhar. Então, as autoridades iniciaram uma busca pelo submarino com a ajuda de diversos países, como Estados Unidos, Austrália, Singapura, Malásia, mas 4 dias depois foi confirmado a fatalidade. Ele foi encontrado no fundo do mar a cerca de 800 metros de profundidade, separado em 3 partes, e todos os 53 tripulantes foram declarados mortos. Não tinha possibilidade de ninguém sobreviver. De acordo com os pesquisadores, o submarino afundou após ultrapassar a profundidade máxima para a qual ele foi projetado. Ele podia, no máximo, chegar
chegar a 250 a 500 metros de profundidade. E ele passou muito disso. Foi aí que ele acabou perdendo o controle, não conseguiu voltar e a pressão do mar esmagou o casco do submarino. Causou uma ruptura no tanque de combustível, ocorreu uma implosão ali e todo mundo acabou falecendo. A implosão do Thrasher. O USS Thrasher era um submarino de ataque nuclear dos Estados Unidos e ele era projetado para ser rápido e silencioso, equipado com diversas armas avançadas. Em 10 de abril de 1963, ele estava realizando alguns testes de mergulho quando ocorreu uma implosão catastrófica, resultando na perda total dos seus itens e, consequentemente, da tripulação também. Cerca de 129 pessoas perderam a vida naquele acidente, incluindo o pessoal do estaleiro a bordo. Foi o segundo pior acidente com submarinos da história. Ele acabou afundando rapidamente para além das profundidades onde as pessoas poderiam sobreviver, tornando impossível novamente o resgate. E novamente, a causa exata dessa tragédia não é conhecida, mas alguns especulam que se trata de uma falha elétrica que impediu o submarino de voltar à superfície. Então ele acabou implodindo pela pressão do mar e se desintegrou em milhares de pedacinhos. Inclusive, esse foi o primeiro acidente envolvendo um submarino nuclear da história. E para finalizar, o maior acidente com um submarino da história. O Surcouf foi um submarino da Marinha Francesa que foi construído em 1929 e lançado em 1934. Ele era o maior submarino do mundo na época, tinha cerca de 110 metros de comprimento. Inclusive era chamado de cruzador submarino, porque tinha uma torre de artilharia com 2 canhões, além de 4 tubos lançadores de torpedos, um hangar para um hidroavião. Ele era bem completo, mas infelizmente ele acabou desaparecendo na madrugada do dia 18 para o dia 19 de fevereiro de 1942, lá no Mar do Caribe, possivelmente após colidir com um cargueiro norte-americano chamado de Thompson Lights, embora ninguém tenha comprovação desse fato. Cerca de 130 homens estavam na tripulação naquele dia e infelizmente todos morreram. Ao longo dos anos, diversas teorias surgiram para explicar o que foi que aconteceu. Alguns especulam que navios aliados confundiram eles, talvez pensando que fossem alguns inimigos, e acabaram disparando nos seus próprios aliados. Outros falam de explosões internas, problemas mecânicos. Bom, infelizmente a gente não vai ter como saber. A localização exata dos destroços nunca foi encontrada. Várias tentativas ao longo dos anos ocorreram. Em 1966 afirmaram ter encontrado um local próximo de onde poderiam ter possíveis destroços, lá no norte do Panamá, mas ninguém conseguiu encontrar nada. Bom, existem diversos outros relatos e casos de acidentes envolvendo submarinos, navios e outros veículos. Eu resolvi trazer esse vídeo após essa polêmica que aconteceu com o turismo até os destroços do Titanic, que todo mundo tá falando no momento. Mas se você quiser que eu fale sobre outros casos, outras fatalidades, histórias ou relatos que já aconteceram ao longo do tempo, deixa aqui nos comentários a sua sugestão que vai ser muito bem-vindo. Eu espero você como sempre no próximo vídeo e se você tiver gostado desse, clica aqui no gostei que vai ajudar bastante o meu trabalho. Lembrando que, como sempre, tem vídeo novo toda semana aqui no canal ou todos os dias lá no Reels, no TikTok, aqui no YouTube Shorts também. Então é só você se inscrever para acompanhar ou seguir @Luiz Menezes nas outras redes sociais. Vou estar te esperando por lá também. É isso, espero você como sempre no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau. Fui.